aleluia, aleluia, aleluia. Eita, Deus bom. Amém, igreja? Hoje é manhã de encontro divino. Hoje é uma manhã de reconexão. Assim o Senhor colocou ao meu coração, então assim vai ser. Eu sou apenas uma portadora. Eu só estou emprestando a minha voz para Ele. Para que Ele manifeste e fale tudo aquilo. Porque Ele tem liberdade no meio de nós. Amém? O culto é dEle. A unção é dEle. A sua vida é dEle. E é Ele que sabe. O que eu e você precisamos ouvir. O que a gente precisa ajustar. E assim será. Amém? Sabe, queridos, muitas vezes a gente se encontra em muitas situações, em muitas circunstâncias, desafios, problemas, sabe, ambientes. Mas sabe que quando você decide consagrar a Ele a sua ação, entregar a Ele a sua atitude e confiar no que Ele tem dito, você pode considerar resolvido. Tem uma frase que eu ouvia muito no ambiente de trabalho: missão dada é missão cumprida. E quando você chega para Deus e fala: Deus, eu estou com esse problema, você pode ter certeza que vai ser respondido. Vai ser correspondido. Você não vai sair de um encontro com Deus sem uma resposta, sem uma mudança, sem uma instrução. É impossível. E hoje eu creio, sem duvidar do meu coração, que hoje nós vamos sair daqui com respostas, com soluções e totalmente reavivados. Por que reavivados? Porque para reavivar algo ele já precisava estar vivo. E nós estamos vivos espiritualmente. Mas existem áreas que precisam ser reavivadas. E a gente vai estar aqui para isso. Amém? Eu confio na unção, no ministério e na atribuição que está o Espírito de convencer. E eu quero abrir com você num texto muito conhecido, mas eu creio que Deus vai tratar várias coisas conosco. Mais uma vez comigo, eu estou repetindo a aula, porque Ele já me deu essa aula, mas eu vou compartilhar ela com você hoje pela manhã, amém? Lucas capítulo 5. Deus é bom. E aí a gente vê o momento do encontro divino, o momento em que Jesus, ele está ali, junto ao mar, pregando a multidões, e Pedro vai ter um encontro divino, amém? Vamos lá no versículo 1, e aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Aquele povo já sabia que Jesus ia ministrar, ia pregar e ia ensinar. Eles estavam ali em grande quantidade. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Ou seja, acabou o trabalho. No meu ambiente de trabalho que eu vejo na minha casa, quando meu marido pega as panelas para lavar é porque já acabou tudo, vai limpar a cozinha, acabou tudo. Acabou. Pedro estava falando assim: eu estou lavando a rede porque por hoje eu não vou mais mexer com isso. Por hoje está tudo resolvido. Entrando num dos barcos, que era de Simão, que a gente vai depois em um outro momento você vai ver que é Pedro, né? Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Pedro estava finalizando o trabalho. O barco já estava na posição correta. Vamos dizer que já estava ali no estacionamento, guardado. Mas Jesus foi lá e pediu para que ele tirasse daquele local. Sabe, muitas vezes eu e você podemos estar num local, já com tudo finalizado, já com tudo encerrado, pronto para você apertar a tecla fim. Mas Jesus pode chegar e falar: ei, movimenta de novo o que você tem aqui na sua mão. Começa de novo. Tira isso do lugar.
E às vezes vai ser uma instrução simples, só afasta de novo. E Jesus, ele vai trabalhar, porque era o trabalho dele. Jesus foi chamado para isso, para ensinar, curar e libertar. E Jesus foi trabalhar. Sabe que Pedro poderia ter largado o barco lá mal estacionado e ter ido embora? Vocês concordam comigo? Ele já tinha pescado a noite toda. A gente vai ver isso mais à frente, o que Pedro fez. Vamos lá, vamos chegar lá. Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: levem o barco para o lugar mais fundo do lago. O lugar mais fundo era distante. Mais fundo. Sabe, queridos, é o que eu estou falando. Muitas vezes você pode estar dando um fim na situação, você pode estar colocando um ponto final, ou até mesmo abandonando. Não, por hoje eu não quero mais mexer com isso. Por hoje eu não quero mais ouvir falar sobre isso. Por hoje isso não me interessa mais. Mas Jesus está falando, afasta um pouco, deixa eu trabalhar. E logo depois ele vem com uma outra instrução. Vá no lugar mais profundo, ou seja, vai mais longe. Faz além do que você pode, faz mais do que você já fez. Pedro, ele já tinha feito tudo com a força do braço dele. Pedro já tinha usado todo o entendimento, toda a sabedoria, toda a sua vida de pescador, toda a sua prática, toda a sua excelência em exercer aquela atitude como um profissional. Mas Jesus falou assim, vai lá de novo. Mais específico, no lugar mais profundo. Eu e você temos que estar atentos às instruções do Senhor para o próximo passo. E de repente a gente não pode nem estar querendo ouvir, mas Ele pode chegar e falar para mim, Rafaela, vai mais além. Estica um pouco mais. Tem um lugar mais fundo e eu sei que você pode ir. E Pedro rapidamente. Vamos lá. Leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Uma instrução completa. Pedro, ele rapidamente respondeu o quê? Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Essa era a consciência natural de Pedro. Não vai rolar mais nada. Pesca acontece à noite. E tem certos tipos de peixe que você tem os lugares específicos para você pescar. Não é no lugar mais fundo, no mar aberto. Mas sabe que Pedro, quando Jesus falou, afasta um pouco o barco que eu vou usar, vou entrar nele. Pedro poderia ter ido embora, mas ele decidiu ficar. Muitas vezes a gente decide abandonar o ambiente, a situação em que a gente deve estar. E Pedro ficou. E pelo fato de Pedro ter ficado, eu creio que tudo que Jesus ensinou naquela manhã motivou Pedro. Gerou uma esperança em Pedro. Gerou uma confiança em Pedro. Pedro pôde falar assim, rapaz, tudo que esse homem falou é diferente. Tudo que esse homem ensinou, esse cara é diferenciado. Essa palavra que ele está falando é diferente de tudo que eu já conheci, de tudo que eu já ouvi. Como assim? E aí Jesus chega para Pedro e fala assim, pega o barco e vai mais profundo. Mesmo Pedro tendo pescado a noite toda, Pedro fala aqui, sobre a tua palavra eu vou. Diante de tudo que eu já ouvi, eu posso confiar em fazer. Diante de tudo que você ensinou a esse povo, eu vou também tomar uma atitude e agir da maneira certa. Diante de tudo que Pedro fez à noite, ele falou, isso já foi tudo anulado. Mas mediante o que você disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Sob sua palavra lançarei as redes.
Sobre a palavra de Deus nas suas finanças, lance a rede. Sobre a palavra de Deus na sua saúde, lance a sua rede. Sobre a palavra de Deus na sua família, lance a sua rede. Sobre a palavra de Deus, lance a sua rede no seu trabalho. Sobre a palavra de Deus, lance a rede sobre os seus filhos. Sobre a palavra de Deus, lance a rede na sua igreja, nos seus familiares, ei, na sua cidade, na sua rua. Não é sobre o seu entendimento, não é sobre o meu entendimento, não é sobre quem eu sou, é a respeito do que Ele é a respeito do que Ele diz, sabe? E fazendo isso, apanharam. Por que apanharam? Jesus não falou que foi com Pedro? Eu falei, quem apanharam? Por que se apanharam? Por que esse plural aqui? Gente, essa coisa de plural é coisa de que é de mim mesmo, tá? Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes. E as redes deles começaram a se romper. Esses aqui eram sócios de Pedro. Se você for ler o texto até o final, Pedro, ele tinha 2 pessoas com ele. Eram sócios dele. Mas sobre essa palavra, fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe. Ou seja, todos. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco. E eu digo para você que assim eles procederam, né? Fizeram lançar as redes, pegaram tantos peixes, e eles viveram o quê? Uma multiplicação. A unidade traz uma multiplicação. Porque sabe que eu poderia estar bem ali, lavando a minha rede, Jesus falou comigo, e o outro poderia ter virado para Pedro e falou, não, ele falou com você, vai você, eu estou cansado, não vou mais. Mas a unidade, ela promove o crescimento. A unidade, ela te coloca num ambiente de multiplicação. A unidade, ela te coloca num ambiente incomum. Uma ação incomum vai te levar a viver o incomum. Uma ação extraordinária sobre a palavra de Deus vai te levar a uma multiplicação. A viver algo diferente, algo extraordinário, algo novo. Esses 2 poderiam ter perdido a oportunidade de terem as suas redes super abastecidas. Mas eles não estavam juntos a noite toda? Se é junto no início, vai ser junto até o fim. Amém? E aí o que aconteceu? Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros da onde? Da minha família? Gente, se tinha outro barco, eu levo a entender que, eu levo a entender que eram os concorrentes de Pedro. Pedro não era empresário da pesca, ele não era pescador. Quem foi em praia que tem aldeias de pescadores, cada um vive da sua pesca. Sabe que ele não pensou em falar, vou ficar tudo para mim, vou vender, ainda vou falar assim, o peixe de Jesus multiplicou, vou vender mais caro, porque Jesus já estava sendo conhecido. Olha o tanto de multidão que estava vendo lá ele falar. Mas ele decidiu compartilhar, dar, doar, dividir. Quem entende a visão do reino, anda em ação do reino. Pedro entendeu, esses homens entenderam que o que eles estavam vivendo não era natural. Eles entenderam que a visão que eles estavam se expondo ali, a ação que eles estavam ali, sobre a palavra que eles estavam falando assim, isso aqui não é normal. Gente, pode pegar. Se os outros venderam ou doaram, não me importa, mas eu me importo com aquele que estava tendo um encontro com Jesus. Aquele que estava experimentando. Eu e você somos aqueles que já tivemos um encontro com Cristo. E é isso que importa, a minha e a sua atitude. Independente de, nós vamos continuar sendo doadores,
Vamos continuar experimentando da multiplicação, vamos continuar nos movendo no reino, promovendo o reino, porque quando Pedro emprestou o barco e não falou nada com Jesus que ele poderia usar, ele estava promovendo o quê? O reino. Ele estava ajudando a divulgar aquilo que Jesus estava fazendo. Ele facilitou uma ação de Jesus. E eu e você somos esses hoje. Facilitadores do reino. E quando a gente estiver sobre a palavra de Deus em obediência, nós vamos chegar ao ambiente de multiplicação. E quando chegar, nós vamos falar: ei, venham todos. O meu barco está cheio e o seu também vai ficar. Nós somos aqueles que doam, que dividem, que compartilham. Amém? Eita Deus! Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. Cadê? Me perdi. Fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos. 2 barcos ficaram cheios. Queridos, eu anotei aqui na minha Bíblia e eu trago isso comigo. A obediência, ela me leva a uma abundância. A obediência, ela me leva a um local de abundância. Eu nunca vi um que estivesse em obediência à palavra e padecesse. Em toda a Bíblia, em toda a história, em todos os nomes de grandes avivalistas, de grandes homens e mulheres de Deus, de gerações passadas, da nossa geração, eu nunca vi alguém em obediência padecer. É diferente de passar por circunstâncias, mas eu nunca vi que ninguém fosse parados ou permanecesse nela. Pedro, ele estava diante de uma circunstância. O que Pedro ia chegar e ia falar em casa? Mulher, não teve nenhum peixe. Estamos lascados, não vamos pagar a conta, não vamos comer, não vamos nem comer uma sardinha. E eu não sei, né? Mas eu creio que aqui pelos cabra-machos da igreja, você chegar diante da casa, seu sacerdote, e falar que não tem nada, é um desafio muito grande. É uma posição que não deve estar. E se está passando. Amém? Mas através de um encontro divino, de um, Pedro foi para muitos. De nenhum peixe, ele passou para muitos. E aí, ele chegar e falar assim, depois de eu estava com um problema, com uma falta, eu ia falar, não tenho salário essa noite, não teve peixe essa noite, amanhã não tem venda, mas através de um encontro, de uma obediência, todo o cenário foi mudado. E não foi só o de Pedro, foi quem estava perto. Ei, o seu cenário está sendo mudado e das pessoas que estão perto de você também. Ei, vai ser abundante, vai ser transbordante. Não é só para você, diga é para mim e para muitos. Oh, aleluia, quando você descobre o propósito. Pedro entendeu rapidamente a linguagem. Pedro entendeu rapidamente a linguagem. E eu acredito, vou dizer de novo, eu acredito que diante dessa ação de Pedro, de chamar os outros para dividir, Jesus falou assim, é esse. É esse. Ele está na mesma visão que eu. Ele está dentro do mesmo propósito que eu. E Deus vai olhar para mim e para você, vai falar, é esse coração. É esse que está pronto. É esse que eu posso contar. Que eu posso confiar coisas grandes. Que eu posso poder sacudir o barco dele e falar, vai encher, vai a pique. Ele vai falar, não vai a pique não, porque eu estou dividindo. Nenhuma abundância que chegar na sua vida vai poder te corromper, porque você vai estar com o coração totalmente alinhado, totalmente conectado com o reino. Amém? Diga, por isso eu não tenho medo de riqueza. Isso mesmo, amém, amém. E foram encher ambos os barcos a ponto de quase afundar. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta de mim, porque sou pecador. Meu Deus, o que Pedro fez aqui? Isso não tem nada a ver com
o lugar que eu fui. Eu só obedeci. Eu estava a noite toda lá na parte funda do lago e nada. E eu voltei para o mesmo lugar e agora superabundou. E Pedro entendeu perfeitamente que dele mesmo não sairia nada. Entendo perfeitamente que da Rafaela, se não for a unção, não sai nada. Se não for o Espírito ensinando, não sai nada. Sabe, tudo vem dele, tudo é para ele, nada... os ministros, eu não sei os outros, mas eu sei que eu, Sandra, a gente conversa, Carlene, mas chega aqui para ministrar, filho. Tem um monte de borboleta, você vai não sei quantas vezes, porque não é da gente. Não é. Tem a ver com a palavra. E eu falo, é uma honra poder ensinar aquilo que Deus me ensina. É uma honra poder falar, porque é da palavra dele, não é de mim. Sabe, Pedro reconheceu, eu não sou digno, eu sou um pecador. Sabe, mas que Deus foi com a nossa cara. E mesmo sendo Pedro, Jesus mais à frente vai falar, pois à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Não parou só nele. Porque os outros também decidiram participar. Sabe, queridos, a gente precisa tomar a decisão de estar no ambiente certo, esperando o momento certo. Eu vou repetir, Pedro poderia ter ido embora. Aqueles homens poderiam ter falado assim, eu não vou pescar de novo, eu vou voltar, eu vou para casa que eu estou cansado. Mas sabe, muitas vezes a gente precisa tomar a decisão de, às vezes, trabalhar um dia inteiro ou no domingo pela manhã, acordar mais cedo e falar, eu vou estar no lugar certo. Eu vou estar no ajuntamento santo. Eu vou estar nessa reunião, porque eu sei que de lá eu posso ouvir coisas que vão virar chaves diárias da minha vida. Eu sei que eu vou poder me conectar com pessoas que vão me ativar, ou que eu estarei ali no lugar certo para ativar outros. Pedro ativou e falou assim, vamos lá jogar as redes novamente. Sabe, isolamento não é lugar de filho de Deus. Andar sozinho não é plano de Deus. Se fosse assim, Deus seria Deus dele mesmo, mas não, Deus quis ser Deus de Adão e Eva. Deus decidiu ter uma comunhão com eles. E mesmo assim, com todos os erros de todo o povo, de toda a história, que você pode entender depois, Deus ainda falou assim, eu vou enviar Jesus para quebrar essa barreira, rasgar esse véu e a gente ter um tete-a-tete de cara a cara. Sabe, tem coisas que eu vou receber se eu estiver ali, grudadinha com Júlia. Tomando um suco, um refri, um sorvete, um café e a gente batendo papo. E tem coisas que eu posso liberar na vida dela, fazendo a mesma ação. Pedro teve coisas liberadas na vida dele, fazendo a mesma coisa, pescando. Ei, tem coisas que vão ser liberadas na sua vida, você fazendo a mesma coisa, vindo para o culto, indo para uma reunião, estudando a palavra e lendo um bom livro. Tem coisas que vão ser destravadas na sua vida, você tirando um tempo de meditação e de oração em outras línguas. Ei, agora cabe a mim e você discernir o tempo e o modo. De todas as coisas. De todas as coisas. Eita, Pai, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluia. No 10. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Tá vendo aí? Os dois que não perderam nada. Então Jesus disse a quem? A Pedro. Simão, né? Não tenha medo. De agora em diante você será o quê? Pescador de gente. Pedro, ele teve uma ação de compartilhar, olhando para outros. E Jesus encontrou um coração disponível para olhar para outros. Um coração que estava ali pronto a dividir, pronto para compartilhar. Se Pedro, que era um pescador, um empresário, dividiu o peixe que ele estava ganhando, quem dirá se ele não ia compartilhar o amor de Cristo? Eu não sei o que você já tem recebido da parte do Senhor, mas o que eu tenho de mais precioso é o amor dele. E meu prazer é dividir isso com outros. É compartilhar aquilo que foi, sabe, que foi libertador na minha vida.
E todas as vezes que eu olho para a escala, que eu olho a escala daqui, a minha escala da igreja, que eu vou falar da palavra do Senhor, eu falo, Pai, obrigada, porque o Senhor me libertou de um império de trevas. Pedro foi liberto, foi alcançado. Mas Pedro estava procurando Jesus? Não. Foi um encontro divino. Fique atento aos encontros divinos, conexões divinas que vão acontecer na sua vida. Pessoas vão estar te ativando e te levando a viver coisas novas e maiores. Pedro foi levado a ser um grande pescador de homens. Isso aconteceu no outro dia? Diga, não. Depois de viver toda uma vida, até a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Pedro falhou em alguns momentos. Eu acho que Pedro, a gente vê assim, o perfil mais ou menos de Pedro, eu acho que Pedro era mais ou menos o que eu faço, assim, às vezes a gente está conversando tudo, eu falo, meu Deus, menos. Não, tu não falou isso. Eu acho que Pedro ouvia isso o tempo inteiro. Porque Pedro era assim, né? Enfim. Uma bênção, um grande homem de Deus, de fato, né? Mas sabe que só foi lá em Atos que a gente vai ver ele pescando a sua primeira multidão. Em uma pregação, foram mais de 3.000 pessoas entendendo o propósito de Cristo, da vinda dele. Sabe, agora eu poderia ter Jesus nas falhas. Pedro, ele teve uma revelação e se achou já o bambambam. Quando ele estava perto de Jesus, ele já puxou a espada e tirou a orelha de outro. Mas sabe que depois que ele negou Jesus 3 vezes, eu não vou abrir, a gente vai percorrer citando. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, Pedro falou assim, acabou para mim. Como eu nego aquele que eu vi fazendo tudo isso? Como? E eu acredito sim que deve ter vindo uma chuva de pensamentos de condenação. Você negou aquele que te fez superabundar, aquele que curou sua sogra, aquele que você viu fazer cego ver, aquele que você viu paralítico andar, aquele que você viu curar leprosos. Você negou esse, então e agora? Quem é você para estar andando junto dele? Quem é você para querer? Sabe, mas eu creio num amor tão infinito de Deus, numa bondade tão grandiosa do Senhor, e a gente vai ver isso alcançando Pedro. E logo depois eles tiveram um encontro. Eu quero só terminar aqui. E arrastando, versículo 11, e arrastando eles o barco para a praia, colocaram o barco no lugar que deveria estar, deixou as coisas o que? Ajustada, as coisas organizadas, nada fora do lugar, deixando tudo, o seguiram. Sabe, eu voltei aqui porque eu preciso falar disso. Arrastando os barcos para a praia, deixando tudo, seguiram. Sabe, quando você e eu recebemos um comando da parte do Senhor, um chamado. Não estou falando de um chamado ministerial, nos 5 dons, não. Eu estou falando de atribuições. Nada do que você tem, que é seu, deve ficar desorganizado. O fato de eu ter um chamado aqui não me isenta, não me abona de ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa dona de casa. E muito menos uma companheira, uma amiga, um socorro presente na vida dos outros. Cabe a mim e ao Espírito. O Espírito vai me ensinar e cabe a mim decidir como fazer. Pedro ali falou, olha, o barco vai ficar no lugar certo. Eles colocaram o barco novamente no lugar. Amém? E deixaram. O que Pedro falou? Ei, eu largo tudo. Primeiro o rei. E logo depois a gente vai ver Jesus falando sobre isso. Busquem primeiro o reino de Deus. E todas as demais coisas. Todas as demais coisas. Todas as demais coisas. Sabe, queridos, não é qualquer coisa. Não é só uma parte, não é meio. É todas as coisas. Quando Pedro decidiu dar ouvido à voz de Deus, ele está falando assim, eu considero primeiro o que é de Jesus. O que é a palavra dele.
o que vem do reino dele. Eu estou considerando, eu vou desconsiderar minha noite inteira de pesca, eu vou desconsiderar o meu trabalho, eu vou desconsiderar o meu entendimento natural e vou seguir aquilo que a palavra de Deus está dizendo, que era o próprio Jesus em carne. Sabe, e ele desconsiderou tudo e buscou primeiro o quê? O reino. Hoje estamos num tempo onde estamos sendo chamados para considerar primeiro o reino. Mas isso não significa que eu vou deixar minhas coisas desorganizadas. O barco ele vai ficar na praia, bonitinho, arrumadinho. Mas isso também não me impede de largar tudo e ir segui-lo. A gente tem que estar muito atento às coisas que estão por vir. E às coisas que já estamos vivendo. Pedro estava vivendo uma escassez. Mas ele largou tudo. E sob a palavra de Deus ele encontrou a abundância. Um encontro divino. De um encontro para muitos. Porque Pedro teve muitos outros. Né? Pedro foi suprido em muitas outras coisas. Naquele momento foi a pesca. Mas depois ele precisou de um socorro presente na vida da sogra. Olha só, curar a sogra. Glória a Deus que Pedro já estava andando com Jesus. Porque quem sabe se fosse o tempo ele ia falar, deixa eu morrer. Mais rápido, né? Ele teve encontro com Jesus antes. Glória a Deus. E ele não pensou sobre isso. E Jesus foi lá e curou a sogra de Pedro. E assim Pedro foi tendo as experiências dele com Jesus. Mas sabe que depois dessa situação que Pedro fala que ele negou de fato. E ele entendia que Jesus era a fonte de todas as coisas. Ele entendeu com o que Jesus tinha feito. Sabe? E ele entendeu o propósito. Eu quero abrir agora, só para me fundamentar isso que eu quero tratar com vocês hoje, em João 21. Ali Jesus já tinha, ressuscitado. E Pedro ele estava afastado dos outros discípulos. Eu acredito que Pedro estava numa situação de muita pressão, de muita condenação, de falar como eu neguei ele. Meu Deus, ele avisou que eu ia negar, eu não poderia ter passado despercebido, enfim. E aí, no capítulo 21 do Evangelho de João, olha só, eu quero ir a partir do versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros. Sabe, Pedro era aquele que tinha andado mesmo com Cristo. E tinha visto muitas coisas. Então Pedro era um grande influenciador. Por que eu digo que Pedro era um grande influenciador? Pedro disse aos outros, vou pescar. Pedro não falou, vamos pescar. Pedro falou, vou pescar. Lá no primeiro encontro, Jesus falou a Pedro, lance a rede. E os outros foram aonde? Atrás. Foram jogar junto com ele a rede. E os outros responderam, nós também vamos com você. Sabe, eu e você, como eu disse, nós já tivemos um encontro com Cristo. Nós estamos aptos para ser grandes influenciadores do reino. Sabe, aqueles outros 2 só ouviram a conversa de Jesus e Pedro e decidiram seguir. Aqui esses outros sabiam de toda a intimidade que Pedro tinha com Jesus, da revelação que Pedro tinha, que Pedro teve. Mas decidiram segui-lo aquilo que ele dizia. Eu e você temos um nível de responsabilidade naquilo que dizemos e fazemos em relação à vida dos outros, principalmente dos nossos. Porque não adianta a gente querer ganhar o mundo e perder os da nossa casa. Deus conta comigo e com você. Mas voltando, isso não me isenta de deixar o barco e cumprir o id. É de mim para muitos. É de mim para muitos. De um encontro que eu tive, eu vou para muitos. E aí nós também vamos com você. Entraram no barco, eu não vou ler, eu quero pular aqui já. Eles foram lá e tentaram pescar. De fato, o que aconteceu? 5. Jesus lhe perguntou, filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam o quê?
Não. De novo a mesma situação. Será que essa desconexão, será que os pensamentos que Jesus tinha a respeito de Pedro mudou? A gente acabou de cantar. Os pensamentos é que nos definem. Os pensamentos de quem? Meu? Não, de Deus. Os pensamentos de Deus que me definem. Jesus continuava vendo Pedro da mesma maneira, por mais que ele tivesse negado Jesus 3 vezes. E o que Jesus falou? Então disse Jesus: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. De novo jogar a rede. Sabe, tem coisas que eu e você precisamos parar e ver o que precisamos refazer. Começar a praticar os princípios e valores iniciais de uma jornada que a gente teve com Cristo. De repente, quando a gente se converteu de imediato, era o primeiro amor. Era uma leitura bíblica diária, era todos os cultos, era um envolvimento com todos os irmãos, e aí no decorrer pode ter acontecido circunstâncias, situações, e você vai, deixando. E fica com um ali, outra ali, e vai, eu vou pescar, quem quiser vir comigo vem. Ou eu vou ficar em casa, meu marido se quiser ficar, fica. Ou o marido fala, eu não vou, e a mulher acaba acatando, também não vou. E os filhos vão seguir naquele exemplo. E aí perde de estar novamente aonde a palavra iria te encontrar. Jesus, a palavra, encontrou Pedro novamente, numa mesma situação. Mas o Senhor diz que hoje era uma manhã de reencontros divinos. Eu não sei a área que você precisa se reencontrar, qual foi a instrução que você já recebeu do Senhor na sua vida, mas é necessário você parar e rever. Qual a ação, qual a atitude que você precisa mudar? E aí Jesus, cheio de amor, de misericórdia, fala novamente, joguem a rede de novo. Dessa vez não precisou ir para o lado fundo do lago, precisou ser só à direita. Já estava tão perto, tudo tão rápido de ser resolvido. O primeiro encontro já havia acontecido. E assim fizeram, obedeceram, né? E já não podiam puxar a rede. De novo, a abundância. Por isso que eu digo, o encontro com Deus, uma obediência, ela te coloca num ponto de abundância. Você nunca vai ter problemas de escassez quando você decide obedecer e estar de encontro com a palavra. Amém. Glória a Deus. Assim fizeram e não podia puxar as redes, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. João. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, estava com vergonha de novo. Lembra que ele falou? Eu sou pecador no primeiro encontro que a gente leu. Senhor, não, eu não sou digno, eu sou um pecador. E ali ele já sabia que ele não era mais um pecador, mas ele ele teve vergonha. Por quê? Porque ele já não se sentia íntimo. Por que não se sentia íntimo? Porque ele tinha negado Jesus. Ele falou, com ele minha relação foi cortada, eu neguei ele. Mas Jesus fez o quê? Vamos lá para o 10. Jesus lhe disse, traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a ele, venham comer. O peixe não estava na rede, os 153 grandes peixes, não estava pronto ainda, não estava assado. Mas Jesus já estava com a provisão. E quando você decidir estar no lugar certo, na hora certa, conectado, você vai ter um encontro com a palavra. E o suprimento que você precisa já vai estar pronto. A palavra vai estar pronta para te abastecer. Os 153 peixes ainda estavam crus. Mas Jesus já estava com pronto. Pão e peixe. Pão e peixe. E nenhum dos discípulos ousava perguntar quem é você, porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. Sabe, não importa
como foi até 9 horas para trás, até o momento que você chegou aqui para trás. Mas importa que Jesus, a palavra, está novamente com tudo pronto para que você se conecte e se encontre com ela. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma situação do seu casamento, na sua família, com filhos, problema financeiro, no trabalho, eu não sei o que é. Ou até com você mesmo, um emocional, porque às vezes a gente entra em conflito com nós mesmos. Mas a palavra, ela vai estar ali, Jesus está ali pronto, para poder te suprir com aquilo que você precisa. Amém? Sabe, e esse grande encontro, ele muda destinos, porque logo, como eu havia citado, Pedro, quando ele se reconectou com Jesus, e logo adiante, eu não vou ler, Jesus fala, Pedro, depois que eles comem, desfrutam de tudo, e Jesus vai perguntar, Pedro, tu me amas? E aquela vez que Jesus pergunta 3 vezes, na terceira ele diz, Senhor, tu já sabe, Pedro sendo Pedro, né? Tu já sabe que eu te amo, não preciso falar mais. E Jesus fala aqui sobre ele, né? Que iria acontecer, a morte, fala para ele apacentar as ovelhas, cuidar do rebanho, enfim. Sabe, esse encontro com Deus que a gente tem como a palavra, eu não falo encontro com Deus o momento de você estar ali aceitando Jesus novamente, também é o seu primeiro encontro. Mas sabe, quando a gente se depara com a palavra, é o nosso encontro com Cristo. É um banquete que está exposto para nós. É o suprimento que está ali, vindo do próprio Jesus para nós. E a gente não pode deixar se perder isso. E quando eu tenho, eu vou estar pronta para dar, para montar esse banquete. Quando eu vivo, eu estou pronta para oferecer aquilo que eu já tenho, para falar daquilo que eu já experimento. Não é assim? Quando a gente tem, e quando tem em abundância, quando você reconhece o amor de Deus em abundância, você está falando assim, rapaz, tu não pode ter essa vida não. Deixa eu orar por tu. Deixa eu fazer algo, vem aqui, deixa eu te contar algo. E que seja um testemunho, ou que você ministre mesmo, ou que você imponha as mãos, você não fica do mesmo jeito. Qual é a evidência disso? Pedro lá na Porta Formosa. Cara, eu não tenho dinheiro não, mas aquilo que eu tenho em abundância eu dou. Aquilo que me foi dado eu dou. E não é diferente na nossa vida. E eu sou fruto disso. Eu sou fruto disso. Por muitos anos eu lancei a minha rede num mar em que eu não pescava nada. Eu buscava paz, eu buscava amor, eu buscava alegria, eu buscava entendimento, eu buscava ser sábia, e todas as vezes que eu lançava a rede, ela voltava vazia. Porque estava sendo na força do meu braço, porque estava sendo no meu próprio entendimento, porque eu não estava fazendo isso com pessoas que já tinham uma experiência ou um contato com a verdadeira fonte. As pessoas que eram os meus sócios eram pessoas que estavam na mesma situação que eu. O que ia acontecer? A mesma coisa. Os sócios de Pedro estavam vivendo a mesma coisa que Pedro viveu. Passou a noite toda e não pescaram nada. As pessoas que estavam comigo também. Eu estava vivendo o que elas tinham e ela vivendo o que eu tinha. Mas de repente, eu tive um encontro com o Senhor. Um encontro com a palavra. Sabe? E eu louvo a Deus por esse dia. Porque, como eu disse, de um para muitos, a gente não tem noção quando uma palavra chega na sua vida e verdadeiramente você permite. Porque a parábola diz que vem o vento e leva, vem os abrolhos, né, e sufoco, mas muitas vezes sou eu mesma que não deixo ela germinar. Eu rejeito. Mas quando você recebe e acolhe com mansidão, ela frutifica. Ela frutifica. E aí eu quero colocar, sabe, que tem pessoas que são libertadores, são pessoas que foram chamadas para libertar. A gente tem tanto exemplo, Moisés, né, que libertou o povo, Esther, enfim, tantas pessoas que eu poderia falar, mas o Senhor trouxe ao meu coração que justamente Pedro, ele foi verdadeiramente transformado, mudado. Ele se permitiu. Aquele Pedro que arrancou a orelha, outro dia estava pregando sobre o amor. E é eu e você.
E aí eu encontrei com uma pessoa, coloca a primeira foto, por favor, que ela falou para me lançar a rede em outro lugar, e ela me apontou um lugar. Ela falou, olha para cá, não olha para essa beira desse lago que você está vendo essa escassez, não olha para essa família destruída, não olha para o resultado do que o povo está falando, olha para frente. Tem um mar aberto de possibilidades para você. E eu vou pegar na sua mão e vou te ajudar. Passa a outra. E juntas, lado a lado, você pode ter tudo que eu já tenho vivido e ainda mais. Jesus disse, vocês farão obras iguais e maiores. Sabe, e eu ouvi, você pode viver tudo que eu vivi e mais. E de fato foi além, porque ela ainda não tem marido, eu já tinha, né? E que marido! Passa a outra. E eu olhando essas fotos agora de manhã, e ela me conectou a uma multidão, de um para muitos. De um para muitos. De um para muitos. De Pedro, aquele que negou a Cristo, para 3.000 convertidos. De Rafaela, uma pessoa que era totalmente almática, com uma família destruída. Hoje eu vivo num lar, de um lar de abundância, um lar de paz. Um lar hoje eu não tenho falta de nada, porque o Senhor, Ele é o meu pastor. E eu não tenho dúvida disso. E eu quero te agradecer, minha amiga, por você ter sido essa pessoa que me levou ao encontro. A palavra que me levou para essa fonte, e é de um para muitos. Hoje eu vejo você, quantas pessoas já foram impactadas, que você já ativou, e que você também já foi ativada pelo fato de estar perto. E hoje eu vivo esse reflexo, não só na minha casa, com meus amigos, com vocês, que é minha família, que eu não tenho dúvida, né, de verdadeiramente uma família em Cristo. Eu sei que eu posso contar com quem eu tiver aqui, se eu precisar ligar, eu sei que eu posso contar, e também é recíproco, mas eu sei que precisou de um encontro, e ela estava sensível a perceber e a chamar. Eu quero te dizer hoje que você pode ser essa pessoa que deve estar sensível a conectar os seus familiares, porque ela me conectou, e daí foi meu marido, meus filhos, minha irmã, e aí desencadeou. Mas através de uma atitude, hoje o Senhor chama você para se levantar como uma pessoa, um para muitos. E você pode reconectar sua família, seus parentes, seus amigos e levá-lo a uma posição de muitos. De muitos. Porque quando um decide se posicionar, Deus precisa só de um coração para alcançar milhares. Deus precisou só do sim de Abraão para formar uma nação. Deus precisou do sim de Moisés para poder libertar um povo. Deus precisou da sensibilidade de Esther para salvar a nação novamente de um decreto de morte. E Deus precisou de Jesus para alcançar a mim e a você. E nós dizemos o nosso sim. E a gente não vai retroceder. Por mais dos erros que possam ter ocorrido no percurso, a gente vai permanecer. E esse reencontro na praia, com tudo pronto, como Jesus já está com tudo pronto, a gente vai desfrutar. E vai estar pronto para transbordar para outros. Seja naturalmente, seja espiritualmente. Tudo aquilo que nós temos era para... Eu falo que o Senhor nos vê, eu acredito que o Senhor nos vê como dispenseiros. Somos dispenseiros da graça, do amor e da multiforma de Deus. Deus com o meu jeitinho alcança, com o jeito da Carlene alcança, com o jeito dela ela me alcançou, me conectou, e aí foi, para multidões. Eu falo multidões porque eu já posso ver multidões. Eu já posso ver o alargar dessas tendas, eu já posso ver a nossa igreja transbordando, eu já posso ver as pessoas que vão ser alcançadas por essa unção na vida dela, assim como eu posso ver as pessoas que o Senhor vai estar me conectando, eu já posso ver todos os meus familiares, porque é para lá que eu estou. Deus não precisa só de um, então tem eu na minha família, acabou, já era. Agora eu que domino o território, Satanás perdeu.
Deus precisa só de você na sua casa. Mas você precisa estar no lugar certo, no momento certo e obedecendo às instruções. Totalmente obediente, um coração ensinável e rendido ao Senhor vai te levar a um lugar de abundância, do transbordar do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Eu sei que hoje é dia de alegria, não é? Porque assim foi declarado no início, que hoje é o melhor dia das nossas vidas, mas a gente não pode esquecer que nós temos uma grande ferramenta. O poder do Senhor está em nossas mãos. Sabe, eu falei agora de Moisés e me veio à memória. O que Deus deu para Moisés? Deus não deu nada, ele perguntou o que ele já tinha, ele só tinha uma vara na mão. E Deus falou, pronto, é com isso mesmo que eu vou usar. De repente, o que você tem para ativar alguém? É isso mesmo que Deus vai usar. Deus só falou, eu lance lá no chão e ela virá uma serpente, e é esse poder que vai manifestar. O que hoje eu e você temos? Naturalmente, de repente, a gente tem uma rede social, a gente tem um contato de alguém, mas espiritualmente nós temos a arma mais poderosa, que é a palavra de Deus. De repente a pessoa ela resiste você, ela resiste aquilo que você crê, mas ela jamais vai resistir uma palavra lançada da sua boca sobre a vida dela. A sua oração é uma arma poderosa. A sua oração ela pode transformar de uma pessoa para muitos. A sua oração ela pode mudar destinos, porque através da vida de um, destinos foram mudados. Através da vida de Pedro, aquelas famílias foram abastecidas. Saíram da escassez, saíram da falta. Através da vida de Moisés, muitos foram libertos. E através da minha vida e da sua vida, pessoas serão impactadas. Destinos serão mudados. Gerações serão mudadas. Por conta do quê? Do nosso sim, da nossa obediência e da nossa confiança na palavra. Ei, vai mudar muita coisa ainda, até Jesus vir. Mas a palavra dele vai permanecer. E diga, e eu também. Nós não vamos retroceder, nós vamos avançar e proclamar o Evangelho, alcançando um para muitos. Você não precisa ter oportunidade para falar 5, 10, 15, 20 pessoas. Você precisa estar atento na oportunidade que você tem para alcançar uma pessoa. Foi num bate-papo de dentro de um carro, que ela virou para mim e falou, o que você tem que você está triste? Eu respondi, eu estou com saudade de Deus. Foi só isso que ela precisava. De repente você precisa fazer uma pergunta conectada ao Espírito para poder salvar uma geração. Eu louvo a Deus porque a partir de mim, a minha geração foi mudada. A vida da minha família foi mudada. E assim permanecerá até Jesus vir e a gente ser arrebatado. Porque eu sei que ninguém vai passar por morte. Assim eu tenho crido.